Unidos do Mimimi, coloca o bloco na rua, já está colocando, né, Mauro? Já está desde o pré-carnaval, né? Não, esse bloco está sempre na rua. A batucada fica mais forte em função do resultado. Eu acho até que esse jogo, o Botafogo está com problemas maiores que o Flamengo, né? As questões do Botafogo são seríssimas, seríssimas. Mas os dois devem vir com o time mistão, com muitas reservas, eu creio. Acho que isso é muito provável. Olha só como são as coisas. Jurema, Ibander, bom dia. Gente, por que a cegueira do departamento de futebol em relação ao Viveiros do Atlético Paranaense? Richarlison é jogador de DM. Aí eu pergunto, quem disse que o Flamengo está tentando contratar o Richarlison? Alguém do Flamengo falou? De onde surgiu isso? Entendeu? É aquela lista dos quase 50 nomes especulados com 3 contratações, a lista do nosso amigo Pedro Torre, que em dado ano, aí, alguns anos, chegou a 50 e poucos em uma janela. O Flamengo não tentou contratar os Richarlison. Não tem nada de Richarlison. Aliás, o Richarlison está até desmentindo jornalista aí na rede social aí e tal. Negócio meio constrangedor. Então, cara, sabe, tudo bem, alguém traz, não, que tem isso e aquilo. Eu acho que aí, assim, não é defender o dirigente. O dirigente, o clube, o departamento de futebol não pode ser responsabilizado por todas as, aspas, notícias que são dadas. Gente, isso é uma loucura. Toda hora alguém fala que o Flamengo vai contratar um jogador. Aí, esse jogador não é bom. A culpa é do Boto. A culpa não é do Boto, ele não falou nada, porra. A gente tem que descer a mamona como dirigente faz uma bobagem. Se ele não falou nada do jogador, se ele não foi em busca do jogador, por que tem que falar do... E outra coisa, às vezes é só uma consulta. Às vezes é só uma consulta. Que tratam como notícia. Não é notícia, é uma notinha de rodapé, como dizia antigamente. Não é manchete. Consultou. Quantidade de consulta que o clube deve fazer, né? Qual a culpa que o Flamengo tem se as pessoas ficaram falando do Thiago Almada? Falou-se tanto do Thiago Almada, não falou? O Flamengo nunca tentou contratar o Thiago Almada, ninguém vai contratar o Thiago Almada. Ontem entrou contra o Barcelona no segundo tempo, na goleada do Atlético de Madrid. Hora titular, hora vem do banco. Tem um elenco muito caro do Simeone, né? E ele chegou nessa temporada, ainda não se firmou, mas tá jogando, cara. Deu um passo importante para a final na Copa do Rei. Então, cara, sabe, aí a pessoa já transfere a bronca. Até Jurema, presta atenção no que eu estou dizendo. Não tem sentido se voltar contra o clube, as pessoas do clube, quando a pessoa não pode ser responsabilizada pela, aspas, notícia que alguém deu. E às vezes a coisa não tem nada a ver, saiu da cabeça de alguém, às vezes é plantado por um empresário, às vezes é só um caça-clique. Sabe? É loucura isso. Aí você vê, aí se volta contra o clube, critica, é o técnico, é o dirigente. Quando o Boto erra, a gente critica. Quando acerta, a gente elogia. O BAP é a mesma coisa, como qualquer dirigente, como era com o Marcos Braz, como era com o Landim e todos os outros que passaram pelo Flamengo. Agora, cara, você vê, automaticamente é responsabilizado o clube. Quando o clube nem tentou contratar esse jogador. Mas teve uma conversa. Pode ter tido uma consulta? Pode. Consultas são consultas. O Pablo Rua ontem publicou que o Flamengo fez uma consulta por Darwin Nunes, que pediu quase 8 milhões de reais por mês. Eu até fiz um vídeo no canal, não sobre isso, usei esse gancho, porque depois eu fui atrás e eu soube que, de fato, fizeram a consulta. Os números eu não tenho, estou com os números do companheiro. Mas, de fato, normal. Era ele e o Marcos Leonardo. Um dos dois não ia ser inscrito no Campeonato Saudita. Agora é ele que está fora, né? Então o Flamengo chegou a fazer uma consulta para saber quanto vai custar. De repente tem interesse, é um jogador, né, que pressiona a saída de bola. Aí eu fiz um vídeo no meu canal, assim, os comentários estão até legais, sabe, num nível bom, que é para abrir uma discussão. O que você acha mais importante? Que o Darwin Nunes tem boa média de gols na carreira, 0,57, mais de meio gol, é uma média alta. Mas vocês vão se lembrar que no Liverpool ele perdia de gol, ele virou meme no Liverpool. Mandava a bola na trave toda hora e perdia cada gol absurdo, sem goleiro, errava. E tanto que ele foi contratado por 85 milhões de libras e vendido por 46, algo assim. Ele até perdeu o valor de mercado, vendido para os sauditas mais barato, porque ele estava marcado, a torcida não aguentava mais, ele perdia muito gol. E ainda assim tem uma média alta. Imagina se ele tivesse um pouco mais de capricho, e calma e categoria nas finalizações. Ele ia ter uma média de 0,7, 0,68, alguma coisa assim, média extraordinária. Isso, para mim, é só um registro, como o Pablo Rua fez. Um registro no Twitter. Não é uma manchete, nada demais. Aí eu usei esse gancho para colocar a discussão, que até os comentários estão interessantes, que é: o que é mais importante para o Flamengo hoje? Ter um atacante que atenda essa demanda do Felipe, o cara que pressiona, ou um atacante implacável, que raramente perde gol? Porque o Darwin poderia ser no Flamengo, se ele estivesse no Flamengo, evidentemente, que é um exercício de imaginação, ele está longe do Flamengo, muito longe, poderia ter um desempenho parecido. Pressiona,
corre, marca, faz tudo que o técnico pede, para usar a expressão do Felipe, né? Tudo que o técnico pede. Mas ele perde vários gols, como o Gabriel perdia. Como, até eu cito no meu vídeo o Nunes. O Nunes, o André vai lembrar. O Nunes, cara, porra, eu ficava louco com o Nunes, como torcedor. Quando eu ia na geral do Maracanã, eu via ele perder aqueles gols assim de pertinho, eu tinha vontade de entrar em campo. Perdia cada gol, mas na hora decisiva, meu amigo, baixava um caboclo no cara, o cara decidia jogo grande. O Nunes era um fenômeno, mas o que ele perdia de gol, tanto que ele sai, depois veio o Baltazar em 83, e ele sai do Flamengo, tendo feito gol no título em 82 do Brasileiro. Então, o que o Flamengo precisaria mais hoje? Desse cara que executa essa função, ou, ao lado do Pedro, ou substituindo o Pedro, ter aquele atacante que quase não perde o gol, que perde poucos gols. O cara preciso, cirúrgico dentro da área. Não pressiona tanto, não trabalha tanto sem bola, mas quando a bola chega, ele raramente perde o gol. O que seria mais importante? Eu acho que isso também, na minha visão, isso também é uma discussão que vale, porque a imposição, entre aspas, da discussão tática, às vezes coloca um pouco de lado outros aspectos do jogo que eu acho que são relevantes. São relevantes. É claro que é importante que o atacante seja participativo, mas não é importante também que ele tenha número, que ele faça os gols. E estou falando de um time que gera muita situação de gol e não faz. Geralmente é assim. A exceção foi terça-feira, nesses 2-1 sobre Vitória. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo, somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior Clube de Vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.